Olá pessoal do segundo ano, como estão todos? Espero que bem. Torço para que da semana passada para essa semana aqui estejam todos com saúde, cada um aí na sua casa, no convívio com seus familiares mais próximos, né? Ainda em quarentena, ainda em distanciamento social, mas vamos continuar trabalhando, né? Não podemos perder o foco, não podemos perder a vontade e temos que continuar aqui a nossa jornada, tá bom? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho mais de sociologia, vamos falar um pouquinho mais do nosso conteúdo deste terceiro bimestre, que é o trabalho, essa atividade tão importante na vida de todo mundo e que, sem dúvida nenhuma, colabora para o crescimento intelectual, crescimento material, né, de todo mundo. É um assunto muito delicado, mas vamos dar sequência relembrando um pouquinho o que nós falamos a semana passada, tá bom? Primeiro nós vimos a origem da palavra trabalho, uma origem um tanto quanto assustadora, né? Tripalium, um instrumento de tortura, um instrumento que foi utilizado para guiar o gado naquele trabalho ali braçal, bruto do gado, depois como um instrumento de tortura, né? Vimos também, pedi para que vocês fizessem uma pesquisa a respeito do pensamento de Durkheim, Weber e Marx, três autores clássicos aí do trabalho. E hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo lendo dois textinhos que estão no caderno do aluno, que estão no material didático de vocês. Então eu vou ler aqui e eu peço que vocês depois releiam em casa com calma para estruturar o nosso pensamento para a atividade que a gente vai desenvolver essa semana, tá bom? Uma atividade interativa em que eu vou precisar que vocês estejam preparados, tá bom, gente? Vamos estudar de fato. Então eu vou ler o primeiro texto e depois vocês releiam em casa com bastante cuidado e bastante atenção, tá bom? Texto 1. Está na página 78 do caderno do aluno, tá? O esfacelamento do mundo feudal consistiu em um longo processo, no qual as velhas formas de trabalho artesanal foram sendo substituídas pelo trabalho em domicílio, a partir do campo, produzindo para as indústrias em desenvolvimento nas cidades. Assim, durante o século XIV, foram desenvolvidas as indústrias rurais em domicílio, na casa das pessoas. Como forma de aumentar a produção, os comerciantes distribuíam a matéria-prima nas casas dos camponeses e ali era executada uma parte ou a totalidade do trabalho. Essas indústrias representaram uma forma de transição entre o artesanato e a manufatura e permitiram a acumulação de capital nas mãos destes comerciantes, além de formar mão de obra para o trabalho industrial nas cidades. Esse é o texto número 1. Texto número 2, que começa também na página 78 do caderno do aluno e se estende um pouquinho pela página 79. Tá bom? Na Idade Média, as pessoas trabalhavam nos campos ligadas a um senhor feudal, ou moravam nos burgos e eram artesãs. Em todos esses momentos da história, as pessoas executavam algum trabalho, mas não tinham emprego. Olha a diferença aqui, hein? Trabalho e emprego. O emprego só se disseminou com o capitalismo, depois da Revolução Industrial, tá, gente? Quando o trabalhador passou a vender a sua força de trabalho, seja ela física ou intelectual ou mental, em troca de um salário. Ao conseguir o emprego, o trabalhador assina um contrato de trabalho que especifica suas funções, né? Ao contrário do que ocorria na antiguidade, em que os escravos eram propriedade, e na Idade Média, em que os trabalhadores eram servos presos à terra do senhor feudal, no capitalismo, os trabalhadores são livres, entre aspas, para procurar outras condições de trabalho em um novo emprego. Então, vocês vejam a diferença. Se antes
o trabalho ele era executado pelo escravo, né? Depois o trabalho passou a ser executado pelo servo, até chegar no ponto que o trabalho começou a ser executado pelo trabalhador assalariado depois da Revolução Industrial, com a modernidade, o surgimento das cidades e das indústrias. Então vocês vejam que o mundo ele passou por um processo de evolução, né? As pessoas foram, a sociedade foi evoluindo, o modo como as relações foram se desenvolvendo, desde lá no fim da Idade Média, né? Quando os pequenos comerciantes das cidades não tinham como produzir, pegavam a matéria-prima, levavam na casa da pessoa, levavam lá na casa da costureira, na casa do sapateiro, na casa do artesão, na casa de quem tinha habilidade e conhecimento para desenvolver aquele produto, produzir aquele produto para ele, ia lá, pegava o sapato pronto, a roupa pronta, o que quer que fosse o produto que ele encomendava lá para aquele artesão e levava para sua loja na cidade e vendia, né? Depois, quando as indústrias foram sendo construídas, grandes conglomerados com todo o equipamento lá dentro, as pessoas saíam das suas casas e iam trabalhar lá, em troca de um salário, né? No começo, uma condição muito parecida com a da nossa origem do trabalho, da palavra trabalho, né? Tinha gente que morava dentro da empresa, ia para a empresa e lá tinha um dormitório e trabalhava 15, 16, 17, 18 horas por dia. Muitas vezes recebendo salários que não cobriam as despesas que esse trabalhador, em tese, gerava para a empresa. Então a empresa fornecia para ele o alojamento, fornecia para ele a alimentação e cobrava dele mais do que o salário que pagava para ele. Existem séries na TV muito interessantes a respeito disso. Muito interessantes. Na Inglaterra, principalmente, né? Foi onde surgiram as primeiras indústrias, depois da Revolução Industrial. Aí começam a surgir os sindicatos, os trabalhadores se juntam, né? Começam a ver que aquilo era uma condição de... Não era nem semi-escravidão, era escravidão mesmo, porque você não conseguia sair do emprego, porque você estava sempre devendo para o teu patrão, e você tinha que continuar trabalhando ali para ele até pagar sua dívida, mas era uma dívida impagável, que nunca diminuía, só crescia. A partir daí, os trabalhadores se juntam em grupos para reivindicar direitos, reivindicar melhores condições de trabalho, né? Poxa, nessa época, as crianças trabalhavam igual aos adultos. Mesma carga horária, desempenhando os mesmos trabalhos, os mesmos riscos. Quer dizer, dá até para entender, porque tudo na evolução do mundo, na evolução da sociedade, veio por processo de experimentação. Né? A humanidade ela vem caminhando num processo em que ela experimenta, ela aprimora e ela muda, experimenta de novo e aprimora, muda. Então lá no começo, na Revolução Industrial, com o surgimento das indústrias, o mundo de uma maneira em geral ainda estava muito preso àquele modo de vida que veio ali um pouco antes, né? Com o período do feudalismo, onde você era servo de alguém que tinha poder. Então, quem que tinha poder agora? Já não era tanto o rei, o nobre, o dono da terra, era o dono da indústria. Então, mudou-se o nome, né? Mudou-se... Agora eu não sou mais seu servo, eu sou seu funcionário, seu empregado. Porém, você não é rei, você não é o dono da terra, o nobre, mas é o dono da empresa, é o patrão. Mudam-se os nomes, mas as relações ainda muito atreladas àquele modo de vida passado, mas que ainda estava ali presente, né, de certa forma, na vida de todo mundo. Então, o mundo foi evoluindo. O surgimento das cidades, o surgimento dos sindicatos, o surgimento dos direitos civis, direitos trabalhistas, é uma
evolução, sempre, né? A sociedade ela caminha sempre para uma evolução. Então, eu vou deixar um exercício que eu gostaria muito que vocês fizessem. Por quê? A gente precisa caminhar, a gente precisa evoluir, tal qual o trabalho, né? A gente tem que buscar melhores condições, né? E no nosso caso aqui, o que é isso? O que significam essas melhores condições? É o nosso crescimento de conhecimento, é aumentar o nosso nível de conhecimento. Então, como é que a gente vai aumentar isso? Estudando, fazendo as tarefas e principalmente debatendo as tarefas. Ciências humanas, a sociologia de uma maneira em geral, é uma matéria, é um ramo do conhecimento, um braço do conhecimento que exige o debate, exige o pensamento crítico e exige o debate. Não basta só fazer a tarefa, fazer a pesquisa, a gente precisa conversar, a gente precisa expandir o nosso conhecimento do assunto, tá bom? Então, na semana entre 17 e 21 de agosto, nós vamos fazer um debate. Eu vou passar para vocês na segunda-feira o link lá no Google Meet, que vocês já estão acostumados a utilizar, né? Eu vou passar no grupo do WhatsApp o link do Google Meet para que nós possamos nos encontrar e conversar debatendo sobre o trabalho, sobre a evolução do trabalho, sobre como o trabalho veio evoluindo desde lá dos tempos em que as pessoas eram puramente escravas e eram obrigadas a trabalhar, porque eram escravas e se não trabalhassem eram castigadas e muitas vezes mortas para servirem de exemplo para os outros, até aquela relação do servo que trabalhava em troca de um pedacinho de terra para ele cultivar também, porém ele tinha as suas obrigações com o dono da terra. O começo do trabalho mais organizado com o advento da Revolução Industrial até os dias de hoje. Tá? O que significa trabalho para vocês? Eu fiz essa pergunta na nossa última aula. O que significa trabalho? E vamos comparar a visão dos três pensadores, Durkheim, Weber e Marx. Ver o que esses caras contribuíram para o pensamento sociológico desde o século XIX e hoje o pensamento deles é muito forte se a gente for analisar a situação que a gente vive hoje, né? A flexibilização das leis trabalhistas, né? Como é que o mundo lida com isso? Aqui no Brasil a gente tem a CLT, por outro lado nós temos N variantes de relações de trabalho, pessoas jurídica trabalhando e prestando um serviço como se fosse uma empresa, mas na realidade é só um profissional que não é contratado. Então existem N formas aí de relações trabalhistas. E é importante que a gente conheça, é importante que a gente debata e que vocês formem a opinião de vocês sobre isso. Tá? Vocês estão no 2º ano do ensino médio. Muita gente trabalha, muita gente está querendo trabalhar, muita gente está precisando trabalhar. E tem aqueles que estão se preparando, de repente, para cursar aí uma faculdade daqui a 2 anos, ou fazer um curso técnico para ter uma formação um pouco mais específica numa área. Então a gente precisa entender como é a relação de trabalho no mundo em que a gente vive, tá bom? Pessoal, segunda-feira eu já vou passar o link do Google Meet
para a gente se encontrar e debater sobre esse tema, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar pelo WhatsApp, pelo Google Classroom, vocês têm os meus contatos, tá joia? Muito obrigado e até a nossa próxima.